Mais uma afirmação vazia. O que temos no mapa são polos geográficos. Usamos como referência os polos magnéticos do planeta que não estão precisamente alinhados com os geográficos. Quando falamos polos geográficos, estamos falando de uma referência pré-estabelecida. Qualquer um poderia pegar isso nos mapas e estabelecer novos padrões. O que usamos agora foi estabelecido há séculos. No caso dos hemisférios, já se tinha como referência o Equador. Como os navegadores podiam medir com precisão a sua latitude, todas as cartas náuticas tinham essa referência. A longitude é mais complicada. Como o planeta é esférico, podemos usar as estrelas como referência para a latitude, e como o planeta gira no sentido de leste para oeste, é quase impossível determinar a longitude através das estrelas. A longitude só foi possível de ser calculada em alto mar quando foi criado o cronômetro. Só então estabelecemos os hemisférios oriental e ocidental, e o marco zero do meridiano de Greenwich não é uma referência geográfica marcando o que é o Ocidente e Oriente. Esse meridiano foi escolhido devido ao Observatório Astronômico de Greenwich. Como dito no vídeo anterior, o movimento de giro do nosso planeta cria o campo magnético que alinha as bússolas, o que obviamente não poderia ocorrer em um plano estático, e também não se apresenta uma explicação convincente para tal fato. Agora vemos uma confusão. Primeiro afirma que direções leste e oeste são ângulos retos em relação ao eixo norte-sul. Na sequência afirma que a circunnavegação é andar em círculos. Esclarecendo um ponto simples, nosso planeta é esférico. Elipsoide seria o termo mais correto. Se pegarmos qualquer esfera e marcamos ela com equador e dois meridianos cruzados em 90 graus, teremos marcados triângulos com três ângulos de 90 graus. Quando falamos em sentido norte, sul, leste e oeste, podemos marcar ângulos retos e seguir de forma precisa. Qualquer avião seguindo em linha reta ou mesmo um barco não precisa ajustar em círculos o seu trajeto. Caso a Terra fosse plana, seria visível esse desvio. Considerando que, por mais rústicos que sejam os métodos de navegação utilizados, não precisa levar isso em conta. Pode pesquisar toda a literatura a respeito, e isso não é nenhum segredo, ao contrário do que eles dizem. Você nunca vai achar uma referência a ter que ajustar o trajeto de maneira circular. Referente à estrela polar, como qualquer astro visível no céu, ela vai mudar de posição em relação ao observador devido ao movimento da Terra. Em curtas distâncias realmente seria uma boa referência. Porém, mesmo em terra, uma longa viagem teria que levar em conta uma série de cálculos para manter uma estrela como referência. No mar é bem mais complicado. Campos magnéticos não são linhas retas. Qualquer um pode pegar um ímã e colocar embaixo de uma folha de papel e espalhar pó de ferro por cima e ver que forma dois semicírculos. Isso não depende da forma do ímã, ele pode ser reto ou circular. O que temos são polos magnéticos distintos que chamamos de norte e sul. Isso alinha dois pontos opostos, logo não é nenhuma surpresa que, independente da forma, os ímãs se alinham uns aos outros, e claro, a Terra tem seu próprio campo magnético. Lembrando que ainda falta o terra plana explicar como um campo magnético pode existir em um plano estático, sendo que é necessário o movimento de giro para gerar um campo magnético dessa escala. Argumento vazio e sem muito sentido. Uma falácia bem comum é a evidência anedótica. Aqui vemos claramente que se conta uma história. Não há qualquer registro que aponte para o que eles afirmam. Qualquer mapa consultado vai levar em conta a esfericidade da Terra. Ele ainda argumenta que, levando em conta um mapa projetado com a Terra plana, a navegação se torna segura, considerando que não existe tal mapa e que eles usam uma projeção feita com base na esfericidade da Terra para essa afirmação. Ainda temos a questão dos acidentes. Quais? Quando? Quem foram os envolvidos? Qual marinha documentou isso? A brasileira? A argentina? Outra? Falácia do espantalho. Você sabe perfeitamente que a gravidade atrai tudo para o centro de massa, não sendo uma força em direção para baixo. Ponto. Obviamente, na falta de argumento convincente, ele tenta distorcer um conceito simples, só assim podendo atacar o conceito. Essa é uma observação básica. A outra parte do texto menciona que não é possível circunnavegar no sentido norte-sul, mais um conceito distorcido. A circunnavegação é feita no sentido leste-oeste, circulando os continentes. No sentido sul não é diferente, pois temos que circular o continente antártico.
Mesmo sendo possível, não é uma rota usual. O clima da região torna a viagem bastante inviável. Nunca consultou um mapa pelo visto. Qualquer mapa consultado possui a mesma distância entre dois meridianos na latitude norte e na latitude correspondente sul. Além disso, quem são os marinheiros do texto? Novamente vemos o uso da evidência anedótica. Se conta uma história sem provas ou qualquer tipo de evidência. Desnecessário dizer que a Bíblia é um livro de fé e não científico. Tentar ignorar os fatos baseados em sua fé é apenas uma mostra de quão ingênuos são os terraplanistas, que na falta de uma resposta dizem Deus fez desse jeito, o famoso apelo à ignorância, onde o indivíduo admite de forma indireta sua ignorância sobre o assunto fingindo ter a resposta, o que neste caso também revela o desespero do mesmo, pois sua fé é fraca e incapaz de aceitar os fatos. Alguém que não usa seu poder de observação não deveria usar isso como argumento. Todas as afirmações estão contra o que os seus sentidos indicam. Há uma grande incoerência nesse argumento. Além disso, há uma limitação bastante óbvia, por isso criamos balanças para medir os pesos, óculos para corrigir, microscópios e telescópios para vermos o que nossa visão jamais poderia nos revelar, termômetros, réguas, aparelhos auditivos, microfones capazes de captar frequências de som além de nossa percepção. Os exemplos são muitos. Confiar em seus próprios sentidos tem limitações que devem ser levadas em conta. Ao afirmar algo, é necessário provar sua afirmação. No texto, o autor afirma que os astrônomos, além de fazer o trabalho de forma mais difícil, não utilizam os próprios sentidos, além de usar uma forma plana para representar o mapa de uma esfera. Primeiro e mais óbvio, uma representação em livro é plana. Não é possível anexar um modelo de globo em cada livro, como o próprio autor afirma, nem faz sentido usar isso como argumento. Segundo o autor do texto, sabe como funciona o trabalho de um astrônomo? Baseado em que ele afirma que não está sendo usado o modo mais prático. O autor já tentou desenvolver ou conhece um estudo com um método que seria mais prático. O que ele quer provar com o texto? O autor acha que só porque um mapa é plano a Terra tem que ser plana? Vamos explicar novamente. A gravidade atrai para o centro da massa. Quando usamos a fórmula para calcular a gravidade, temos que considerar a distância que separa o centro da massa e não a distância dos dois objetos. Sendo assim, tendo a superfície da Terra como referência, o centro de massa é sempre para baixo, não importa onde a pessoa esteja. Quando falamos sobre para cima ou para baixo ou qualquer sentido de direção, temos que por uma referência como, por exemplo, o nível do mar. Determinada região ou mesmo o centro da Terra, do modo como a Terra plana defende suas ideias, é como se existisse um único ponto fixo para cima e outro para baixo. A necessidade que temos de marcar uma referência para relacionarmos tudo ao nosso redor é tão grande que criamos linhas imaginárias para servir de marco zero no mapa, que são a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Mas poderíamos determinar essa referência de vários outros modos. Outro exemplo é a esquerda e direita, que não são pontos fixos. Isso se altera com sua posição, mas parece que os planistas adoram ignorar coisas óbvias e simples.